Boa noite, gente. Boa noite, amiga. Segundou por aqui novamente com conteúdos pra você, em especial, né? Porque você é especial e o nosso canal, ele tá sendo feito com muito carinho, com convidadas incríveis. Hoje é o quinto episódio, né? Quinto episódio. É Só isso. Vieram pessoas ilustres, né, amiga? Só. Cada segunda-feira Cada segunda-feira. é uma pedrada, porque Sim. só gente porreta. Eu tava aguardando Vai muito. ser tremendo, não vai? Vai. Eu já tô arrepiada. Eu também. Sério. Eu também. Hoje o nosso episódio tá especial. Mas antes de falar da nossa convidada, vamos chamar quem, amiga? O nosso chefe residente, Corre pra cá, Luciano Lu! Rosendo. Vem pra cá, Olha, Lu. ele tá gato Hoje ele tá, Tá na beca, né, Lu? Passou até perfume. Boa noite, gente. Boa noite. Fala pra nós qual o prato de hoje, Lu. Hoje é um espaguete, uma massa. Uma massa com tomatinho seco, nossa, gente, maravilhoso, tá? Tomate. Tomate seco. Tomate seco. Tomate seco lá da Jaque, do Zé do Tomate. Ela mandou esse carinho pra gente. E Pro hoje, nosso prato principal. e hoje a gente escolheu essa massa porque você sempre me pede o pulo do chefe. Uma massinha rápida, né? Tipo, você coloca pra cozinhar, tipo assim, 1 quilo de massa, separa em porções, deixa na geladeira ali, porcionada ali, deixa aquela massinha ao dente, você chega rapidinho, descongelou, passou na manteiga. Facinho de fazer, né, colocou Lu? qualquer coisa, 2 palitinhos já tá. E a gente já tá quer pronto. tudo correria, né? Tudo corrido. A gente Já chega- Esse mundo nosso corrido, então a gente tem que facilitar as coisas. sobre isso. Então uma massa já adianta bem a coisa. E a nossa entradinha vai ser? Eu vou fazer um crostini com um tomatinho fresco, com manjericão, um salmãozinho em cima. Ai, com Pra dar um salmão, toque gente. assim, um salmãozinho em cima pra dar um toque. Nossa. Hoje é pra comer rezando, né? É. Tá bom. Literalmente. É pra comer rezando. Tá bom? Deixa lá. Vai lá, Lu, arrasa, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Depois a gente vai mostrar mais coisas do Lu ali, tá, gente? E agora vamos falar da nossa convidada? Tá, mas antes eu quero lembrar que as nossas receitas ficam na descrição do vídeo. Porque nos primeiros Vídeos a gente não colocou. a gente não colocou. Iniciante, né? É, gente. Desculpa, gente. Era o piloto, né? Mas agora a gente tá começando a ficar Tá craque ficando nesse couro o trem. negócio. É isso aí. E aí as receitinhas com os ingredientes tudo direitinho é só procurar na descrição do vídeo, tá, gente? Mas o Lu ainda vai falar do prato. Isso. Agora vamos falar da nossa convidada? Vamos, Que eu já tô arrepiada. É isso que eu também. E hoje o nosso episódio, vai ser tremendo, não vai, amiga? Vamos falar. E hoje a nossa convidada especial é a Nayara Romagnoli. Boa noite, Nayara. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer ter você aqui com a Obrigada gente. por ter vindo. Gente, a Nayara é servidora pública. Eu tenho que ler, porque, né, é muita coisa. Então, assim, ó, servidora pública, é graduada e pós-graduada em Direito, tá cursando aí a faculdade de Teologia e ela tem um canal no YouTube de reflexão bíblica. Inclusive, vale a pena seguir, viu? Vale a pena assistir. Vamos colocar o arroba, né, a descrição, o linkzinho do Isso. canal dela. Como é que é o nome do canal, Nayara? Nayara Devocionais, Nayara com Y. E ó, hoje nós não vamos falar sobre religião, tá? Hoje o nosso assunto aqui é pra falar de Deus. Fala um pouquinho pra gente, Nayara. Prazer estar aqui, agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E é um assunto que traz muita responsabilidade, né? Falar de Deus é sempre muito bom, é muito gostoso, é muito satisfatório. Porque a gente fala o que a gente vive. O que Deus significa para nós. Para mim, Ele significa tudo. E Deus, Ele tem o poder de mudar as vidas, mudar as realidades, mudar os cenários, mudar tudo na vida de um ser humano. Só que tem muita gente que ainda não conhece, não teve experiência com Deus. O que faz a gente querer Deus? A experiência com Ele. Então, eu já começo esse programa de hoje fazendo um desafio para quem ainda não conhece. Que peça a Deus para se manifestar em sua vida, para ter uma experiência com Ele e daí diante você vai ter testemunho para contar, porque Deus Ele fala com nós. Conta pra nós, como foi a sua experiência com Deus? Bom, eu sempre acreditei em Deus, a minha família sempre me ensinou a confiar em Deus, acreditar em Deus, a ir à igreja, aqui eu estou falando de uma maneira geral, mas foi mesmo com o passar dos anos, foi recente, posso dizer há 5 anos atrás, que eu tive verdadeiramente uma experiência com Deus, isso mudou minha vida.
E qual que é a diferença da Nayara antes pra Nayara de agora? Conta pra nós. Nossa, quem convive comigo pode falar melhor do que eu, mas o que eu posso dizer de mim mesmo, que muitas coisas eu senti a mão de Deus me consolar, me confortar, trouxe cura de várias emoções, do campo das emoções, o próprio espiritual colaborando com a emoção. Eu vejo que a Nayara antes era uma pessoa mais ansiosa, impaciente, explosiva, né? O temperamento e o caráter é uma coisa assim que muda de uma maneira muito forte, a ponto de gerar dúvida nas pessoas, porque Deus ele realmente trabalha onde a mão do homem não pode ir, onde a terapia não alcança, vai muito além. Então a palavra de Deus, o estudo, né, que veio através das orações e depois através do estudo da palavra, eu estou falando aqui da Bíblia, que é o que eu sigo, que fez a diferença no meu caso, eu, Nayara, aqui, respeitando toda e qualquer religião, não estou falando de religião, mas eu aqui, a leitura da Bíblia, ela trouxe para mim uma desconstrução de comportamentos ruins que eu tinha e vontade de ter outros comportamentos, como por exemplo, os frutos do Espírito, que é uma coisa que eu oro hoje buscando. O que é o fruto do Espírito? É a mansidão, a temperança, o domínio próprio. São coisas que também você pode trabalhar em terapia, mas que com a ajuda do espiritual, a gente vê assim que é gritante o que Deus faz e como Ele transforma a ponto de realmente chocar outras pessoas. Eu creio que eu melhorei como pessoa, eu creio que eu melhorei na minha família, nas minhas relações pessoais, eu melhorei a maneira que eu me via, tá? Eu estou satisfeita, hoje eu sou uma pessoa que tem paz de espírito, estava sempre buscando coisas, pessoas, situações, agitações, emoções, e hoje eu tenho paz. Então essa eu acho assim que é a principal mudança e a diferença que Deus fez na minha vida. Porque a paz não tem preço. É você viver em paz. Isso, e às vezes a gente busca através de tantas coisas uma paz que ela está disponível de graça, que a gente não acessa, né? Um lugar que a gente precisa acessar de comunhão, é parar no meio da barulhada da cabeça da gente, no meio dos problemas, é você conseguir parar, pensar, se conectar, né, com o Criador, com a espiritualidade e receber uma direção mesmo, porque Deus, eu creio que Ele vê coisas que a gente não vê, eu creio que Ele escuta conversas que a gente não escuta, e eu creio que sem a direção do alto, nós caminhamos sim, nós fazemos coisas, nós podemos ser bem-sucedidos, mas nós batemos muita cabeça, vou dizer assim num jargão popular aqui, a gente dá muita volta para alcançar algo que com a direção de Deus, os seus olhos são abertos. É que às vezes está tão perto, né? Que a gente não consegue enxergar. Mas quando você tem fé e você acredita, né? No espiritual, né? Eu acho que você fica tudo muito mais leve, muito mais fácil a vida, né? Fica mais leve. A palavra de Deus, ela vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o que Jesus oferece para nós, é o que Ele ofereceu para mim, e eu aceitei. Eu aceitei esse lugar de filha. Então é muito difícil, porque na sociedade atual a gente vê muitas pessoas que não se sentem amadas, que têm trauma de infância, às vezes rejeição, pai, mãe, família, amigo, irmão, não sei. Tem coisas lá do passado que precisam ser curadas, e você sente com o espiritual um lugar de filho, um lugar de acolhimento. Você sente o consolo no momento que você está orando, aquele peso já levanta, é o que eu sinto. A palavra de Deus, ela é como uma espada, ela divide a alma e o espírito. O que é a alma? A alma é o campo das nossas emoções, o espírito é aquilo que te conecta com o seu Criador. Então a palavra, ela divide você, ela vai lá no seu coração, ela vai lá onde o homem não vai, ela é apta a discernir as intenções do coração. Não tem nada que não fique exposto diante dos olhos de Deus, é a verdade que eu acredito. Então o que está escrito ali, para mim, às vezes vem como um bálsamo, vem como um refrigério, para uma crise, para uma situação que de repente aparece. Nós estamos no dia a dia, a gente lida com crise financeira, com crise sentimental, com crise familiar, às vezes uma crise na saúde, de diversas formas. A nossa vida corrida, ela vai nos encurralar em algum momento para uma situação que você precisa de direção espiritual. Não é que a gente vai espiritualizar tudo que a gente está vivendo,
Mas às vezes a gente está buscando no natural uma solução que ela pode ser espiritual, que ela pode vir e resolver, desfazer aquele nó ali, aquela embolação que a gente está vivendo. Às vezes tem uma pessoa atribulada em casa e já a medicina não alcançou. Eu creio que o poder de Deus, ele alcança, ele cura, ele restaura a vida. E aí, Nayara, conta pra gente como é que surgiu a vontade de começar uma faculdade, né? A faculdade de teologia. Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, foi uma coisa bem natural e ela veio com o próprio estudo bíblico. E quando você envereda por meio das religiões, porque a teologia é um estudo da religião, a gente fica com muitas dúvidas, né? A gente escuta coisas de um, de outro. Então, eu decidi escolher a teologia para conhecer também o que as outras religiões pregam, o que todas as religiões pregam, né? Porque na teologia você vê a maioria, você vê hebraico, vê grego, vê muitas coisas, vê arqueologia bíblica, tem muitas matérias interessantes. E você desconstrói muita coisa que é crença popular, que é jargão popular, que não é bíblico para mim, por exemplo. Eu vou puxar, lógico, para o lado da teologia bíblica, mas ela abre um leque até para eu defender aquilo que eu sigo. E também tem, assim, estudo de, você falou, arqueologia, né? Sim. Do Egito Antigo, Sim. escavações, Sim. né? É muito interessante. Tem várias pessoas que falam sobre isso, tem vários canais no YouTube a respeito disso. Para quem não tem uma faculdade, tem vontade de aprender. Eu já assisti alguns Rodrigo Silva. Nossa, excelente. ele é... Sempre pode ser que tenha algum viés religioso, mas aí também não tem como, né? Porque é a verdade que a gente aprofunda. Cada um acredita também, tem sua crença. Eu aconselho assim, a cada um buscar alguém que fale no sentido da crença que professa. Se você é católico, você buscar a doutrina católica ali, buscar a doutrina teológica, porque é muito importante, né? Você conhecer a sua doutrina e a doutrina teológica. Eu acho válido. Porque aí você tira as suas conclusões, não vai naquilo que você ouviu falar, não fala coisas que de repente não aconteceram, né? Teve vários concílios, teve muita coisa, muito documento, até nós chegarmos numa religião brasileira. E o Estado brasileiro é laico, ele não tem uma religião oficial. Então todo mundo é livre, né, para seguir aquilo que quer, e eu optei pela teologia para conhecer mais e defender aquilo que eu sigo. E são quantos anos? São 4 anos, eu estou ingressando agora no 3º ano. Acabando já. Já. Nayara, vou fazer uma pergunta leiga pra você, tá? Que é o que as minhas seguidoras me perguntam. Eu faço meu devocional todos os dias. E a maior dúvida é, Fran, como que ora? Como que você sente a presença? Porque muitas seguidoras brincam assim, eu não sei falar bonito. Eu falo, gente, como assim? Explica. Mas Deus entende, Conta. né? Eu falo, Deus conhece seu coração, Deus te criou. Tem dia que eu nem falo nada, eu só ajoelho e fico ali. Entendeu? E eu falei, elas falam, nossa, mas eu não sei orar, como que você faz pra orar? E eu fiquei assim, chocada, nem soube responder. Geralmente, as pessoas elas têm um bloqueio de paternidade. Então, elas têm essa dificuldade de se colocar num lugar de filho. Como que você fala com um pai, com uma mãe? Fala com ele, pai, tô precisando disso, você vai fazer pra mim? Vou. Então, é nessa simplicidade. A gente não precisa de palavras bonitas, de palavras elaboradas. A gente precisa de falar com Deus como se você estivesse sentado no colo do seu pai, pedindo algo para ele de maneira carinhosa. Eu quando eu oro, eu me direciono ao Deus Pai em nome do Filho dele. Eu convido o Espírito Santo para me ensinar a palavra, porque se você for me perguntar como que surgiu o desejo pela palavra, como que eu entendo a palavra, como que a palavra destrincha, o Espírito Santo, ele inspirou os profetas a escrever. Aí muita gente vai entrar naquela discussão, ai Nayara, mas os livros da Bíblia foram escolhidos? Sim, mas foram inspirados, sem negar. Então eu convido o Espírito Santo para me ajudar. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele está próximo de nós, então eu convido, falo com ele, converso com Deus o dia inteiro, em ligação de pensamento. Então, eu creio que nós podemos acessar a mente de Cristo, nós podemos acessar quando a gente entra em oração, falando com ele, nos dirigindo a ele, de maneira simples. Deus, eu estou diante de uma situação, por exemplo,
que o meu caminho está fechado, eu não tenho clareza, me ajuda. Se isso não for para mim, tira do meu caminho, me ensina. Como que eu vou lidar com essa situação? Está tão difícil. Abre aqui para mim as portas, me ensina a lidar com essa pessoa difícil, me ensina a lidar com essa situação difícil. É dessa maneira. E sendo assim, a palavra também vai dizer lá em Efésios 6 que nós devemos orar em todo tempo em espírito. Eu oro em espírito. O que é orar em espírito? Você está lavando uma louça, você está acessando ali a presença de Deus, falando com o Senhor. Eu preciso de ter um tempo de quietude, de parar e de falar com Deus, e essa é a minha primícia, é o que eu tenho de melhor. É o melhor momento do meu dia, a hora que eu acordo. Se eu tiver que acordar mais cedo para eu ter esse tempo com Deus, para mim ele é inegociável. Então, eu entrego ali para Deus o meu momento, chamo o Espírito Santo, falo com Ele. Mas durante o dia, que a gente não tem tempo na correria, eu vou falando com Deus e acessando. E os pensamentos vêm, a clareza vem, a direção vem. Eu costumo fazer isso quando eu vou trabalhar. Ou vou pra academia cedo, eu entro no carro, aí eu ligo o Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. E aí o que me dá vontade de escutar? Às vezes eu vou escutando o Rodrigo Silva falando sobre os livros, né? Que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Sim. E dentro dela tem vários livros, né? E aí eu vou escutando, tá? Aquele momento ali, eu não vejo chegar. Eu gasto 15 minutos mais ou menos daqui até na academia, eu vou cedinho. Quando eu vejo, eu já cheguei. Porque o pensamento voa, né? Você vai longe ali E eu falo, gente, você orar por você, mas você pode orar para os seus amigos também. E às vezes eu recebo uma oração da Nayara e ela fala, falei, como é que você sabe que aconteceu isso comigo? Porque aconteceu um negócio comigo que ela me mandou. Você Olha, tá comentou isso acontecendo comigo. na sua família, como é que foi a palavra que você usou? Deus me deu pela misericórdia, né, uma imagem do infinito, e eu vi ali Deus trabalhando numa relação familiar. Eu falei, olha, aconteceu uma coisa que eu não dá pra acreditar. Deus fala conosco. Eu falo, nossa, como é que você tá sabendo que tá acontecendo isso comigo? Eu tava orando por você. Não, nada é nosso, tudo é dele. Quanto mais você conhece do mistério, menos é de Deus e mais é seu, da sua carne. Então é você entregar realmente aquela oração ali, jogar ela para o céu e crer que aquilo que você recebeu, você tem que entregar e falar aquilo que Deus está direcionando. Porque o inimigo das nossas almas, ele não vai te convidar para orar. Ele não vai convidar você para orar. Quem está te convidando para orar é Deus. Então, se durante a oração você sentiu algo, não deixe de falar, porque é a direção de Deus. E com a oração vem as práticas espirituais. Algumas práticas espirituais me fazem muito bem, como o jejum. O jejum, ele é uma prática espiritual que ele mudou a minha vida. Ele trouxe mais disciplina, mais frutos do Espírito, ele trouxe os dons proféticos. A gente tem que buscar a presença de Deus e Deus dá conforme a gente busca, não é conforme merecimento. Ele dá a quem quer. Deus, ele é livre, né, para agir, e a gente é criatura. A gente é o barro e ele é o oleiro. Então ele distribui aquilo ali da maneira que ele quer, é dele. Se você me perguntasse, é porque você teve uma visão, porque você ora muito, porque você jejua muito. Não é merecimento, é graça. É favor imerecido. Tudo que vem de Deus para nós é um favor imerecido. É o que eu creio, tá? É a minha crença. Nayara, como que você faz seu devocional? Conta pra nós. Eu tinha muita dificuldade de fazer devocional. Muita. Então, eu creio, tá, no poder do hábito, como aquilo que você se torna aquilo que você faz de uma maneira recorrente. Se eu faço todos os dias, amanhã eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Então eu comecei também com muita dificuldade de ler a Bíblia, mas sempre com uma oração antes. Eu faço meu devocional com a Bíblia. Eu faço uma oração antes, peço ao Espírito Santo para revelar a palavra para mim e revelar as entrelinhas, o oculto, ou uma direção que eu preciso naquele dia, e a palavra vem. Mas tem muita gente que segue ali o próprio devocional, 365 dias no ano. Eu tenho também alguns, gosto muito do Café com Deus Pai, gosto do devocional do Wesley, que é um que eu sigo muito, do Jonathan Edwards, que foi um avivalista. Eu tenho esses devocionais de 365 dias, uma mensagem por dia. Mas geralmente eu oro, leio a Bíblia e faço as minhas orações. E eu tenho um horário de conexão com Deus,
geralmente à meia-noite é o horário que eu sinto muita facilidade, que eu espero para estar ali com Deus e entregar aquilo ali para Ele. À meia-noite sempre eu tô clamando, eu gosto de pedir, eu sinto que Deus fala comigo, sinto que Ele revela, né? O poder de Deus não é limitado a um horário. É uma Isso que eu ia prática te que eu perguntar. criei. Não tem horário, Não, né? não tem horário. Eu posso ser usada por Ele no trabalho, na rua. Eu me coloquei à disposição. Falei, Deus, eu não mereço, isso eu já sei. Eu sei que é graça. Então, se o Senhor quiser me usar, me use. No meu trabalho, na rua, na escola, com um amigo. Inclusive, a Ana Lu falou sobre oração pelos amigos. A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, Deus, ele já mudou muitas coisas na minha vida quando eu fiz oração pelos meus amigos. Orando e para Deus destravar coisas na vida do outro, ele destravava na minha também. Nayara, uma coisa que eu também recebo muito lá no meu Instagram é que tem várias seguidoras que não sabem ler a Bíblia. Que às vezes ela fala assim, ai Fran, eu pego o versículo, eu abro a Bíblia aleatoriamente e aí eu não entendo o que está escrito na palavra. Eu não consigo trazer aquilo ali para minha vida, por exemplo. Dá uma dica, como que é? Se tem Bíblia, se é diferente o entendimento, se tem uma Bíblia mais fácil. Sim, nós podemos falar das traduções. Tem traduções que são muito facilitadas. Se eu puder sugerir aqui para os leitores, eu sugeriria a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, que é uma tradução muito abrasileirada, direto do hebraico. Ela pega o hebraico tradicional e traz para o português com as variações linguísticas que a gente tem. E tem a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma tradução com as palavras atuais que as pessoas entendem. É o texto bíblico, gente, atenção. A palavra ela não muda, ela é a mesma, mas muda as palavrinhas. Uma linguagem mais fácil. Uma linguagem que diferença, facilita a pessoa entender. Porque se você for pegar o próprio hebraico, ele é bem repetitivo. Então, com palavras difíceis, a leitura fica truncada. A gente para entender de novo, para ler outra vez. Novamente. Eu tenho várias traduções da Bíblia, porque eu gosto de estudar. Então, eu olho em uma, olho na outra, que às vezes traz uma palavra mais fácil. Mas essa a NVT e a NTLH não tem erro. Então, eu recomendo essas traduções. Tá bom? E sempre antes de ler Bíblia, a gente precisa fazer uma oração, né? Pedir o discernimento ali, a inspiração. A minha, por exemplo, eu ganhei na área que me deu, maravilhosa. Linda. E ela tem já lugares assim para anotações assim. A minha também. Super charmosa. Olha que linda, Toda gente. rabiscada, graças a Deus. Olha que linda. Nossa. A minha também. Esse aqui já é um modelo de Bíblia que a gente chama Anote, né? Aí você escolhe a tradução que você quer e o tipo de Bíblia que você gosta. Tem uma Bíblia que ela chama Bíblia de Estudo. Essa Bíblia de Estudo, ela vem lá embaixo no rodapé, quase que versículo por versículo, explicando o teor ali daquela palavra que está sendo ministrada ali, falada. Então facilita muito para quem quer aprofundar um pouco mais. Eu prefiro pegar o texto aqui e escrever do lado as revelações que Deus vai falando comigo, aí eu vou colocando aqui e vou... Eu pesquiso também na internet, pesquiso nos meus materiais da própria faculdade, mas eu vou fazendo assim, eu vou anotando e depois vai ficando mais fácil. Mas é um hábito. Eu super recomendo ler a Bíblia. Nayara, dá uma dica para nós, para quem quer começar a fazer o devocional, tem dificuldade, uma forma mais facilitada. Sim, uma forma muito facilitada hoje, Café com Deus Pai. É um devocional aqui em Ubá. Posso fazer um merchan? Pode! Aqui em Ubá você vai encontrar esse livro na livraria Tenaz, tá? Segue lá no Instagram, Tenaz Livraria. Ela só trabalha com livros desse jeito, com Bíblia. Lá tem opções de Bíblia de estudo, de Bíblia de anotação. A Bíblia que você precisar, aí você vai encontrar lá na Tenaz. O livro, o Devocional Café com Deus Pai, ele é ilustrado, ele é interativo, ele vai trazer uma passagem por dia, algum texto bíblico para reflexão, mas é uma palavra que fala com a linguagem clara. Bem explicadinho. É uma reflexão para algo
para realmente modificar a sua vida naquele dia. É engraçado que tem pessoas que falam assim, nossa, parece que esse livro é mágico. Todo dia eu abro e ele fala comigo. Mas na verdade é porque ele estuda a palavra de Deus. E como a gente começou lá em Hebreus 4, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é letra viva. Quando você lê ela e tenta aplicar no dia de hoje, esse é o exercício que as pessoas precisam fazer. Você não tem que ler e tentar entender só o que aconteceu no passado. Você tem que entender assim, ó, aconteceu no passado e como que eu aplico isso hoje na minha vida. Então você vê quantos anos foi escrito. Sim. E o que mudou? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Exatamente. E se você começar aqui do Gênesis até o Apocalipse todo dia, mas hoje o texto falou assim, que fulano ficou com aquela parte da terra assim, só falou o nome de cidade. Nesse dia também a Bíblia vai falar com você. Ela vai falar sobre uma divisão, ela vai falar sobre um comportamento que precisa ser mudado. Mas a gente tem que procurar. Não lê a Bíblia com pressa, não. Pega ela ali com tempo, um trechinho de cada vez. Eu vou com trechinho. Passo por dia. Porque senão às vezes você passa por aquilo sem entender, você tem que voltar. Passa por cima, né? Quando você faz uma academia, você não fica magro no primeiro dia. Você precisa de uma constância, de um hábito e de uma dedicação. Então, tudo que você quer se tornar, você precisa de uma dedicação. E a palavra de Deus não é diferente, porque aqui é a história. É a história do povo de Deus e é um povo abençoado. Olha para Israel hoje. Que povo próspero. As guerras lá, tudo bem, acontece naquela região ali, porque é promessa também, porque tem origem aqui. Se você for estudar e aprofundar, você vai entender a origem dos conflitos. Mas é uma nação abençoada, próspera. É uma nação que abençoa o outro, que ama o seu semelhante. Então, nós vemos aqui que a história do povo judeu está aqui. E vale a pena, porque o que eles viveram no passado ainda continua acontecendo conosco no presente. Talvez de uma maneira um pouco diferente, mas você vai conseguir aplicar. Só que tem que ler com esse prisma. O que eu aprendi com isso aqui hoje? E aí surgiu a ideia do meu canal no YouTube. Começou assim, porque eu falei, eu preciso estudar a Bíblia toda. Eu quero conhecer, eu quero entender, eu tô com sede. E aí eu falei assim, eu vou estudar, fazendo um compromisso de estudar junto com as pessoas do YouTube. Porque aí eu vou aprendendo e vou dividindo com elas. E eu crio um compromisso de estar todos os dias ali, porque as pessoas elas mandam mensagem, elas falam, poxa, hoje a palavra falou comigo, foi tão bom, hoje eu senti melhor. E aí aquilo vai me estimulando também a criar o hábito de todos os dias estar fazendo isso. A gente chegou ao finalzinho, né, desse episódio maravilhoso. Que foi bênção. Foi muito abençoado, a gente sabia disso, né? Na hora que eu falei pra Fran, falei, Fran, você não sabe quem vem e qual que vai ser, né, o assunto. Ela, nossa, vai ser abençoado demais. Vai ser tremendo, vai ser tremendo. E foi mesmo. Obrigada, Nayara. Eu que agradeço. Foi um prazer ter vindo aqui com a gente. Tem o dom da palavra, né, amiga? Tem. E por dividir, né, com essas pessoas que estão te assistindo esse assunto tão importante, né, que a gente precisa 24 horas por dia, né? Ter Deus na vida da gente, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, né? Com os nossos amigos, né? E, assim, muito obrigada. Foi uma honra de estar vindo. Te receber aqui, aprender um pouquinho mais, né? Com quem sabe do que está falando, né? Isso. Então é isso. Vamos agradecer o pessoal que ficou aqui e obrigada para você que ficou aqui com a gente até o final desse vídeo. Que curta, comente e compartilhe. 3C. Isso aí. Né? E siga o nosso canal, né? Siga. Se inscreva no nosso canal. A gente tem mania de falar siga por causa do Instagram, né? Não. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal da Nayara também. Como é que é? Nayara Devocionais. Para quem tem dificuldade, né? Para começar, é uma excelente forma de começar. E se você gostou desse vídeo, mande para um amigo. Se você não gostou, mande para o inimigo, para Deus abençoar a vida glória! dele. Nossa, Jesus! Gente, para fechar com chave de ouro, nós começamos orando e nós vamos terminar. Nós vamos pedir para a Nayara fazer uma oração para nós e para quem está assistindo também, para quem ficou até o final, para abençoar ainda mais, né, amiga? A vida da gente. Isso mesmo. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Senhor, Rei da Glória, Yahvé soberano, grande é o seu mover através desse canal, através das vidas dos ouvintes que estão ouvindo. Senhor, o Senhor tem propósito em todas as coisas, o Senhor é detentor do conhecimento, tudo se fez através da tua mão, Pai. Nós professamos a nossa crença no Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que fala conosco, manifesta, dá sinais. Eu te peço que visita essa pessoa, Senhor, que está ouvindo esse devocional até agora, Pai. Visita, entra nas áreas da vida dela que ela não sabe como fazer, que ela não sabe como agir, que ela precisa de um sinal e que a sua mão poderosa possa visitar esse lar agora, possa repreender toda a ação contrária, toda a ação maligna, meu Deus. Tudo aquilo que não provém de ti, que tem entristecido corações, que tem deixado corações ansiosos. Pai, oh meu Deus, repreenda todo espírito de espanto noturno, toda a insônia, toda a ansiedade, toda a tristeza, meu Deus. Vai visitando cada família aqui representada, Pai, pelas pessoas que estão aqui, por aqueles que estão ouvindo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abençoa, derrama o bálsamo, Espírito Santo, amigo Espírito, oh Espírito Santo, visita essa pessoa, toca nesse coração no profundo, liberta. Traz a verdade, aquilo que essa pessoa precisa entender. Move com a tua mão poderosa, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus para a glória do seu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Igual o Lu falou, gente, é uma entradinha fácil de fazer. Pra quem vai receber, né, Lu? É rápida de fazer. Exatamente. Ele colocou o salmão aqui, mas caberia outra coisa, Lu? Presunto de Parma, camarãozinho. Excelente opção pra receber, né, Lu? Rapidinho. Exatamente, tem gente que gosta de tilápia, pode colocar uma tilápia bem fininha. É basicamente para quem gosta de peixe cru. Quem vai petiscar também, ali tomar uma cervejinha. Exatamente, é bem rápido isso aqui, muito rápido. Arrasou, Lu. Agora vamos pro nosso prato principal, que o Lu tá arrasando, que o cheiro, gente, vocês não têm noção do que tá esse cheiro aqui, não. Vamos lá, Lu, mostra pra gente. Eu já coloquei aqui alho, tá? Eu já coloquei alho. Aí nós vamos cozinhar o espaguete, tá? Vou pegar o espaguete, que está onde? Vou abrir aqui, ó. Gente, vocês não têm noção do que é esse cheiro que a gente fica aqui, né, Lu? Exatamente. Nó, meu Deus. Ah, e lembrando, ó, um oferecimento de tomate seco do Zé do Tomate. Arrasou, viu? Brigadão, viu, Jaque? Deixa eu dar uma mexidinha aí. Eu tô aqui atrapalhando o chefe. No meio da cozinha. E essa massa ela é al dente, né, Lu? Boa, é al dente, né? Isso. Também é facinho de fazer, né, Lu? Não tem erro, né? Não, é. Igual você falou, a dica do chefe, por exemplo, é cozinhar. Exatamente. Né? Pode congelar, daí você chega em casa. Exatamente. Você separa em porções aí de 250, 300 gramas, congela. Pra quem trabalha fora, Lu, chega em casa com fome, não quer... Exatamente. Uma manteiguinha, bota uma manteiga na frigideira, coloca um queijinho, se tiver um creme de leite, coloca, já faz um, né? Já faz um... Bora pro abraço, né, Lu? Isso aí, tá bom?